na História, com Carlos Bastos. A 4 de março de 1461, durante a Guerra das Rosas, o rei inglês foi deposto pelo seu primo, que subiu ao trono como Eduardo IV. A Guerra das Rosas foi uma luta pelo trono de Inglaterra que durou 30 anos, de 1455 a 1485, e foi uma luta intermitente, com batalhas sangrentas, com massacres, com golpes palacianos e com alianças improváveis. De um lado estava a Casa de York e do outro a Casa de Lencastre, ambas descendentes de uma dinastia que governou a Inglaterra mais de 2 séculos e ambas achavam, claro, que as suas pretensões eram legítimas. Esta luta pela sucessão aconteceu por várias razões, mas principalmente porque o país estava falido depois da Guerra dos 100 Anos. Na verdade, apesar de ter ficado conhecida como a Guerra dos 100 Anos, esse conjunto de batalhas entre ingleses e franceses durou 116 anos. Mas o número não é tão redondo e Guerra dos 116 anos não é tão sonante como a Guerra dos 100 Anos. Seja como for, os ingleses e os franceses andaram à batatada mais de um século e isso não fez bem a ninguém, nem sequer às finanças dos 2 reinos. Portanto, depois desta guerra, a nobreza inglesa estava descontente porque tinha perdido muitas das terras francesas conquistadas, porque, como não havia dinheiro, os impostos tinham sido aumentados e porque o rei era uma criança e quem tomava as decisões era um conselho que estava nas mãos dos Lencastres. Vale a pena abrir um parênteses nesta história só para recordar que uns anos antes, uma jovem desta poderosa família, chamada Filipa de Lencastre, veio para Portugal, casou-se com o rei Dom João I e os seus filhos seriam recordados como a Inquilita Geração. Voltando à Guerra das Rosas, se já perguntou porque é que uma guerra tão sangrenta tem o nome de uma flor, a explicação é simples. O nome vem dos símbolos das 2 poderosas casas, a rosa branca da Casa de York e a rosa vermelha da Casa de Lencastre. E como é que terminou esta história? Bem, depois das batalhas, dos massacres, das fugas, das traições, das prisões na Torre de Londres, das trocas no trono e das tais alianças improváveis, a Guerra das Rosas acabou, 30 anos depois de ter começado, quando um Lencastre derrotou o último rei de York e assumiu o trono, casando-se com uma York, para unir as 2 casas. Por todas as conspirações e maquinações, a Guerra das Rosas já serviu de inspiração a muitas histórias de ficção e há até um filme com o mesmo nome, com Michael Douglas e Kathleen Turner, mas a única coisa que tem em comum com esta história é só mesmo o nome. No entanto, há uma série que deve conhecer muito bem, que retrata a luta entre casas poderosas e as suas ambições ao trono. Não se chama Guerra das Rosas, chama-se A Guerra dos Tronos. Mas a Guerra das Rosas foi a inspiração de George R.R. Martin para uma das séries de maior sucesso de todos os tempos. A Guerra das Rosas e os Dragões. Mas isso é uma história para outro dia.